Olá, seja bem-vindo a mais um estudo nessa série de aulas sobre Aviva Tua Obra. São 13 lições e hoje nós estamos entrando em mais uma lição que estamos falando e tratando a respeito de avivamento. Nós falamos sobre avivamento no Antigo Testamento, no Novo Testamento, avivamento no ministério de Jesus, de Pedro, Estevão e assim por diante. Nós falamos de avivamento tanto coletivo e também falamos de um avivamento, inclusive na última aula, sobre avivamento pessoal, um avivamento espiritual pessoal. Nesta aula de hoje, nós estamos tratando sobre o tema avivamento espiritual no mundo. Será que temos exemplo bíblico para isso? Será que temos fatos históricos, acontecimentos históricos de avivamentos para que nós possamos aprender algo? É sobre isso que nós vamos estar tratando nesta aula. Antes de tudo, o nosso texto áureo diz assim: E mediu mais 1000, e era um ribeiro, e que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pela qual não se podia passar. Ezequiel, capítulo 47, versículo 5. A verdade prática desta lição está assim: somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. O texto que nós vamos estar analisando, lendo, está em duas passagens no livro de Ezequiel, que é o capítulo 37 e o capítulo 47. Tenho certeza que é conhecido por todos. Um fala a respeito do Vale de Ossos Secos e outro fala do Rio Purificador. Vamos conferir? Ezequiel 37, do versículo 7 ao 10. Então profetizei, como se me deu ordem e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Ezequiel 47, do versículo de número 1 ao versículo 47, do versículo de número 1 ao versículo de número 9. Diz assim: E depois disto me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente. Porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho para a porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olhava para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro em que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pela qual não se podia passar. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrares esses 2 ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Eu quero ler a introdução desta aula que diz assim: o que Deus fez no tempo de Ezequiel
ainda pode fazer atualmente. Ele produziu avivamentos em várias partes do mundo, notadamente nos séculos XVIII e XIX, assim como também nos séculos XX, com grandes avivamentos por intermédio do movimento pentecostal. Cremos que antes da vinda do Senhor para buscar a tua igreja, Deus pode despertar um grande avivamento mundial. Nesta lição, a partir de Ezequiel 37 e 47, estudaremos os avivamentos espirituais que ocorreram no mundo. Nós lemos duas passagens aqui muito interessantes. 37, Vale de Ossos Secos. 47, o rio ou águas purificadoras. Você vê que há uma diferença neles, porque no 37, Deus leva o profeta a um vale de ossos secos e pergunta ao homem se aquilo é possível voltar a ter vida. O profeta Ezequiel a ter vida, apelidado, chamado às vezes de profeta do ribeiro. E ele falou: só, Senhor, que só Deus que saberia dessa situação. E Deus o manda profetizar. E quando ele profetiza, os ossos se encaixam cada um no seu lugar, nasceu carne, pele, e ficaram de pé um grande exército de corpos. Mas a Bíblia diz que, porém, não havia espíritos neles. Você vê que a estrutura foi montada, vamos dizer assim, a estrutura ali estava no seu devido lugar, a cobertura, tudo estava bonito, perfeitamente, estava bem ali estruturado, um grande exército. Mas tinha um adendo que era, porém, não existia espírito neles. Estava o físico de um exército bonito, com a estrutura corpórea bem bonita, bem assim chamativa, mas tinham, porém, não havia vida neles. Será que essas lições que nós estamos estudando sobre avivamento, será que não é para nós também prestarmos um pouco mais de atenção em nossos trabalhos, em nossas comunidades? O que fazemos? Será que nós não estamos criando muitas estruturas, muitos trabalhos, muitos projetos, muitas coisas que têm aparência bonita, bela, chamativa, mas tem ali um porém, tem ali uma contraposição, vamos dizer assim, que é: não tem espírito neles. Será que algumas coisas que nós estamos fazendo hoje em nossa comunidade, será que não é coisa que nós estamos fazendo para ocupar uma agenda, ocupar a gastar o tempo, gastar aquele espaço vazio? E nisso, às vezes, nós estamos recorrendo a algumas comunidades, pessoas recorrem a coisas que não têm vida nenhuma. Tem estrutura, tem fundamentos, mas, porém, é uma coisa morta, não faz sentido gastar e perder tempo com isso. E a segunda passagem é desse rio que saía desse altar, desses lugares, e deixa bem claro: por onde essas águas passar, tudo viverá. Tudo. Isso é excelente. Por onde a vontade, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o Espírito de Deus passeia, anda, ou enche, ou capacita as pessoas, por onde ele traz a graça de Deus, a palavra que transforma as vidas, que transforma, liberta e traz a salvação às pessoas, isso gera vida. E tudo que fizermos, se for conduzido na direção do Espírito Santo, isso vai produzir vida, porque isso é natural do Espírito Santo. Então eu quero falar aqui dessa primeira coisa, que é o avivamento aqui no livro de Ezequiel, no tempo de Ezequiel. Por que eu estou falando isso? Porque no tempo de Ezequiel,
tinha uma calamidade muito grande em Israel, onde eles tinham entrado numa decadência espiritual muito grande. Eles praticamente, a nação tinha virado as costas para Deus, eles estavam trilhando o caminho da desobediência e apostasia, conforme Ezequiel capítulo 6 e o capítulo 8 e o capítulo 9. Fala exclusivamente da calamidade espiritual do povo de Israel e a prática ou apostasia que tinha dominado aquela nação. Só que por causa dessa aptidão, por causa esse caminho de apostasia e calamidade espiritual que o povo de Israel tinha mergulhado, Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, poupou o povo da destruição total. E ele trouxe restauração e trouxe uma nova história para o povo da nação de Israel, essa nação que foi escolhida por Deus, que era eleita. É tanto que no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 21, diz assim: mas eu poupei por amor do meu santo nome, que é a casa de Israel, que profanou entre as nações para onde foi. Então Israel, eles foram para os lugares, eles deveriam continuar fiel a Deus, eles tinham se levado a cativo, mas eles resolveram trilhar os caminhos da apostasia ou de pecado e imoralidade das outras nações. E Deus fala assim, pela misericórdia dele, por amor ao nome dele santo, ele poupou essa nação de uma destruição completa e total. Esse é o motivo pela qual nós ainda continuamos de pé. Não é porque nós somos bons, e não é porque nós somos avivados, não é porque nós estamos agradando a Deus pelos nossos feitos, que nós julgamos que está bem, o nosso trabalho, nossa comunidade, a nossa espiritualidade, as nossas igrejas. Não, é simplesmente pelo fato que a misericórdia de Deus ela é eterna e por amor ao nome dele, ele não permite que a sua igreja ou nós sejamos destruídos. Então aqui nesse vale de ossos secos é uma representação do estado espiritual da nação de Israel. É um estado espiritual de calamidade, de idolatria, de indecência que eles tinham mergulhado, decidiram trilhar o caminho da desobediência e foram fazendo com que esse caminho fosse percorrido por eles e pela futura geração que vinha após eles. Então Deus mostrou para Ezequiel, olha bem aqui Ezequiel, esses vales de ossos secos aqui, ele estava fazendo uma representação da nação de Israel, que às vezes também, por causa do vale de ossos secos, tinha estrutura, tinha fundamentos, tinha um exército ali, mas porém não tinha vida. A pergunta é, se fôssemos analisar a nossa vida espiritual hoje, minha, você julgando a sua, analisando a sua, e as nossas comunidades, que representação espiritual caberia em nós, em mim, em você e em nossa comunidade? Qual representação? Porque a representação logo de primeira que Deus chamou a atenção foi o vale de ossos secos. Todos secos, todos mortos, e não tinha vida e não tinha nada. Depois organizou, estruturou, mas ainda continuava sem vida. Às vezes, será que nós não temos muita estrutura, muita organização, muitos projetos, muitos planejamentos, porém as coisas ainda continuam sem vida? E a segunda parte do avivamento, no livro de Ezequiel, é que foi o rio de águas purificadora. Porque ele viu, ali Deus levou ele à beira do rio e ele viu um homem medindo côvados ali, medindo ali
46 mil côvados, né, que dava 450 metros mais ou menos cada côvado. E ele, homem, medindo com um cordel em suas mãos, mediu. E ele mediu, e cada etapa de 1000 côvados, ou 450 metros, ele convidava, mandava, falava para Ezequiel, andava. E quando Ezequiel andava, ele falou assim, primeiro me deu os joelhos, depois me deu os lombos, e por fim eu tive que nadar, porque a água era profunda demais. Ele já sentia, não sentia o fundamento, o firmamento apoiando o seu corpo. Então ele teve que se render ao poder dessas águas, à capacidade dessas águas, aquilo que a água poderia fazer para ele. Esse rio purificador, nós chamamos águas purificadoras, nós podemos chamar que é o Espírito, que cada vez mais as pessoas se rendem ao Espírito Santo. Aliás, é papel dele de conduzir a igreja, conduzir cada cristão. Cada cristão deve andar em espírito, ser guiado, ser orientado pelo Espírito Santo, e cada vez mais que ele se rende à dependência do Espírito Santo, menos ele sente o solo ou os firmamentos da terra para sustentar ele. E ele passa a depender exclusivamente por onde o movimento dessa água, desse Espírito, o leva. Assim é também nós. Então nós devemos aprender a andar pelo Espírito, ouvir a voz do Espírito, obedecer a voz do Espírito Santo, conforme a Sagrada Escritura, porque ele só faz mediante as Sagradas Escrituras. E isso vai nos fazendo ter um relacionamento mais de dependência dele, e vai nos afastando mais de nossa segurança, de nossas firmezas terrenas e carnais que nós criamos. Nós criamos métodos, nós criamos tantos como chegaram as coisas naturais, um pragmatismo baseado em nossa força, em nossas mãos, e esquecemos que a dependência do Espírito deve ser sempre entendida e praticada pelo cristão. E essas 3 vezes que ele deu nos joelhos, deu na cintura, e quando pensa que não, já tinha que nadar. Então isso mostra que cada vez mais que o homem vai depender do Espírito para realizar a obra de Deus, as coisas de Deus, andar em santidade, na vida de piedade, com Deus, depender do Espírito, mais ele vai dependendo de Deus e entendendo as coisas de Deus e a vontade de Deus para a sua vida. Então esse é um avivamento. Primeiro o avivamento começa o primeiro avivamento é no capítulo 37 de Ezequiel, onde traz vida à estrutura, onde traz vida àqueles fundamentos. E a segunda é onde dependência e abrir mão das suas próprias forças e depender por onde o rio levar, é isso que acontece. Ou seja, nós devemos deixar essa ortodoxia, esses mecanismos, essas liturgias, às vezes, dependentes simplesmente de atitudes humanas e menos dependente do Espírito Santo. Isso é complicado. É estruturas bonitas, porém sem vida. Como Hernandes Dias Lopes fala, ortodoxia morta, sem o Espírito de Deus, se torna ortodoxia. Às vezes nós temos doutrina, às vezes nós temos uma boa teologia, mas não somos cheios do Espírito, não somos guiados pelo Espírito nas nossas pregações, em nossas aulas, em nossas canções, nos cultos. Nós não somos simplesmente uma liturgia cheia de ortodoxias e mecanismo humano, porém sem vida, lindos, bonitos, excelentes. As pessoas se envolvem, mas não está trazendo mudança nenhuma. Tem estrutura, tem equilíbrio, tem números grandes, tem números ali que é extraordinário, mas porém não há espírito de vida. Por quê? Falta água purificadora, essa água que traz vida e por onde ela passar, tudo viverá. Esse Espírito Santo, essa busca, como Paulo escreveu aos Efésios capítulo 5,
que deveríamos estar cheios do Espírito Santo, buscar estar cheio do Espírito Santo, é sair dessa mortidão, essa mornidão espiritual que nós às vezes estamos, esse comodismo, com essa situação, e entrar para onde Deus quer nos conduzir conforme o Espírito Santo quer nos conduzir. É sair desse lugar de mortos e ir para o lugar de vida, é despertarmos para a busca de um avivamento espiritual pessoal e coletivo. É tanto que Paulo fala assim em Efésios, fala assim, levanta de entre os mortos e Cristo vai esclarecer. Ou seja, saia do meio dos mortos, que ali não está nem morto, mas está dormindo no meio de mortos, está deitado no meio dos cadáveres. E Paulo exorta, sai, levanta, para de dormir entre os mortos e Cristo vai esclarecer. Esse é um chamado para nós, como cristãos, na nossa prática pessoal, como também no coletivo, em nossas comunidades. Sair da ortodoxia morta, sair de um cristianismo morto e entrar para um cristianismo mais vivo, mais autêntico, mais dependente do Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Porque o mundo está enfrentando uma calamidade. O mundo está em crise. E não só o mundo, como também a religião está em crise, está em descrédito, está um número de pessoas abandonando a religião, o cristianismo principalmente, por causa de falta de algo que faz sentido. E que é que traz sentido no cristianismo? É a palavra de Deus com a direção do Espírito Santo e naquilo que nós fazemos tornar vivo. Então isso é interessante e nós devemos buscar. Por que eu falo isso? Porque nós estamos em crise. E eu falei na primeira aula que para ter um avivamento tem que reconhecer que há crise. Então tem que ter crise e tem que ser reconhecida e vista por todos aqueles que querem ver uma mudança, que ainda não se conforma com esse status de espiritualidade que está enfrentando, ver que está faltando algo, alguma coisa está errada. Então há uma crise. O mundo está mergulhado em crise e quer mudança, quer transformação, quer uma coisa nova. E nós, como igreja, devemos encarar isso e nos prontificar e ficar disponível para Deus, para que Deus possa usar nós como cristão, como igreja, para que possa ocorrer um avivamento. Por que eu estou falando isso? Porque Deus sempre achou na história pessoas que foram usadas para provocar avivamentos. Nós vamos falar, por exemplo, avivamento na Europa, no continente europeu. Ali teve um avivamento, muitos avivamentos extraordinários, onde o povo estava em situação, como no contexto do povo de Ezequiel, o povo de Israel, no livro de Ezequiel, capítulo 37, aqui também, em que essas pessoas estavam o quê? Estava mergulhada num conformismo ou num desânimo espiritual, ou uma calamidade no meio do cristianismo, e Deus não tardou em usar algumas pessoas, principalmente, vamos falar assim, na Europa, para trazer avivamento na qual aquele povo, ou na onde aquele homem, ou aquele grupo de pessoas se encontrava. E Deus provocou e trouxe avivamento. Pessoas que cheias do Espírito Santo, que perceberam essa crise, perceberam essa necessidade, renderam-se a Deus, perseveravam sempre em oração, buscavam a face de Deus através, principalmente da oração, para que pudesse acontecer um avivamento espiritual no local, na comunidade ou a nação a qual eles faziam parte. Por exemplo, na Alemanha, no ano de 1722, teve um conde que percebeu uma crise ali na Alemanha, nesse século, quase século XVIII, 1722 mais ou menos, que estava tendo uma religião prática, porém, uma prática de religião, porém, sem o coração está nela, que foi o conde Zinzendorf, que ele liderou os morávios pelo fervor religioso e um fervor missionário que espalhou pelo continente
principalmente chegou na América com ênfase na religião do coração e não uma religião externa, de fora, mas que saía de dentro. E houve um grande despertamento pelos morávios daquela época, que eles tinham que fazer a religião não só de aparência, mas do coração, uma coisa interna que saía para fora, e tinha uma ênfase de transmitir isso para outros também. Então, nós devemos pegar esses exemplos bíblicos, exemplos de fatos históricos, mergulhar e ver o que esses homens perceberam. E nesse caso aqui, esse conde aqui, Zinzendorf, é que ele percebeu que havia uma crise, havia muitos praticantes de religiões, da religião cristã, protestante, porém o coração afastado. Parece que estava baseado no livro de Isaías, quando Isaías exorta o povo, que o povo cantava, fazia festa, participava do sacrifício, mas porém os lábios e o coração, somente pelos lábios, mas o coração estava afastado de Deus. Outro exemplo é na Inglaterra, entre 1740, os dois irmãos que fizeram o quê? Fizeram aquilo que Deus queria, que eles perceberam que a igreja também estava mergulhada em um conformismo, em uma ortodoxia sem vida, que é no caso de John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield. Esses três homens na Inglaterra atuaram com fervor espiritual extraordinário. Lembrando que John Wesley ele teve um contato com os morávios em uma viagem e aquilo reacendeu, que ele já era cristão, mas reacendeu ele e trouxe um fervor espiritual para ele ver aquele povo ali com uma religião diferente. Então esses três homens buscaram o poder de Deus, realizaram a obra missionária, a evangelização, a pregação da palavra, no poder do Espírito, na condução do Espírito, e afastar-se e virar as costas para o formalismo que havia dentro das igrejas naquela época. Um formalismo que onde tinha as atividades religiosas cristãs, mas sem o poder de Deus nas pregações e nos cultos que fazia. E o avivamento que esses homens foram usados por Deus para provocar na Inglaterra mudou a história da Inglaterra na época deles. É tanto que tem fato histórico que fala que foi evitada uma guerra civil na Inglaterra justamente por causa do ministério desses homens, esses três homens, John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield, que ficaram à disposição, perceberam a crise na religião, no cristianismo, renderam a Deus, buscaram o poder de Deus para fazer as coisas de Deus, a pregação, as músicas, tudo sem o formalismo, sem poder, sem nada, mas na atuação do Espírito trouxe mudança extraordinária. Será que não é isso que está faltando em nós? Ter essas mesmas atitudes? É tanto que o John Wesley, eu li um pouco da biografia de John Wesley, que ele foi proibido de pregar nas igrejas daquela época, porque ele dava ênfase a buscar mais ao poder de Deus, na pregação e tudo, e sair do formalismo, onde o Estado também tinha dominado, onde a ortodoxia tinha dominado as igrejas daquela época. E eu vi um pedaço da biografia dele que fala que ele chegava a pregar em lugares, nas praças, em cima de cavalo, em cima de carroça, até em cemitérios, porque queria ver uma coisa diferente. E grandes exemplos esses homens deixaram para nós, esses dois irmãos Wesley e George Whitefield. E que tal também nós falarmos de avivamento que houve, entre vários avivamentos que houve no mundo e que houve também, principalmente no país de Gales, mas eu quero falar daquele que houve, que o Evan Orbert, um adolescente mais ou menos de 13 para 14 anos ali, ele reuniu seus colegas dizendo que tinha que tomar uma decisão, uma postura diferente, dizendo que precisavam buscar a santidade de Deus, que deveriam abandonar os pecados e buscar a face de Deus, abandonar a vida de prática de pecado e render-se à busca pela santidade e a piedade. Evan Robert, esse jovem, ele convidou os amigos deles, que eles fizeram parte daquele grupo de Holiness, que é os santos,
e trouxe um grande avivamento no país de Gales, assim, entre outros avivamentos que houve ali. No caso, esse que foi de 1904 até de 1905, meados de 1904 e 1905. Então você vê que Deus quer uma pessoa à disposição. Deus quer que alguém perceba e que se renda a Ele. No livro de Ezequiel ele fala assim que buscou alguém para que pudesse colocar na brecha, um homem, mas não achou ninguém. Aí a pergunta é se Deus achou John Wesley, Charles Wesley, o George Whitefield, Deus achou Evan Robert, Deus achou algumas outras pessoas e alguns outros fatos de avivamentos que aconteceram no mundo. Será que Ele não pode nos achar? Ou será que nós não estamos à disposição, nos render a Deus, entrar nessa dimensão, nessa vontade de Deus para que o nosso cristianismo seja bem diferente? Ou a nossa igreja, começando pela nossa avivamento espiritual pessoal, para depois ir andando para o coletivo. E não só falar disso, mas como falar também dos Estados Unidos, alguns avivamentos que houve ali nos Estados Unidos, que trouxe, Deus levantou alguns pregadores ali, que trouxe uma diferença para aquela época. Então Deus precisa de alguns homens, ou um, para que possa. E nós estamos na escassez dessas pessoas para se render completamente diante de Deus. E que tal nós falarmos do movimento pentecostal, que houve no ano de mais ou menos ali da década de 1900, onde um homem, ele teve uma atitude de fazer o quê? Treinar obreiros leigos para ser pregador itinerante, e ele fundou um movimento chamado Movimento da Fé Apostólica, com o propósito de preparar esses obreiros leigos para evangelizar o mundo. E ele fundou o Instituto Bíblico, para treinar obreiros, Instituto Bíblico Bethel College, ali na cidade de Topeka, no Kansas, nos Estados Unidos. Ele fundou o Instituto Bíblico simplesmente para treinar obreiros leigos para ser pregadores, para que pudesse pregar a palavra de Deus, para que pudesse ser missionários, evangelistas e sair espalhando o evangelho de Deus. Aí então esse Charles Parham, ele com essa ideia, e de repente os alunos estudam Atos capítulo 2, e de repente eles percebem que há algo mais que precisam para eles, baseado nesses estudos. Será que quando eles mergulharem no livro de Atos capítulo 2, será que nós não estamos precisando mergulhar mais na Bíblia toda, e principalmente no livro de Atos, entender e perceber o que Deus tem ali preparado e que pode passar para nós, a igreja também? E quando ele fundou o Instituto de Estudo Bíblico Bethel para treinar esses obreiros leigos para pregar, então ele estava percebendo que havia uma escassez, havia uma crise ali. Mas aí em 1901, em Houston, no Texas, o pastor negro, filho de escravos daquela época, que era William Seymour, ele pertence a um grupo de santidade holiness e foi atraído pelo movimento da fé apostólica. E ele foi iniciado por quem? Por Parham. Aí ele foi cheio do Espírito Santo, e neste ano de 1901 é considerado o movimento pentecostal moderno, ou pentecostal clássico, que espalhou ali, muitas pessoas ali foram tocadas e cheias pelo Espírito e viram a necessidade de uma mudança na religião, uma mudança no movimento cristão, e isso também espalhar e fazer missões por todos os lugares que estavam aos seus alcances. Você vê que é com pessoas simples, pessoas humildes, homens, mas que estão com o coração voltado e à disposição de Deus para fazer isso. Em 1906, William Seymour, ele muda para a Califórnia, e ele começou a pregar essa mensagem na casa dele. Quando pensa na casa dele, já não cabia mais gente. Você vê que é um filho de escravo, um leigo, que foi ensinado, treinado ali por Parham, teve contato com Parham, e de repente ele sai pregando na casa, nesse culto doméstico na casa, e foi alcançando pessoas, e que foi onde começou denominado ali o avivamento pentecostal do século XX, na famosa Rua Azusa. Temos que conhecer essa história. E espalhou pelo mundo inteiro. Será que não está na hora de nós sairmos mais desse mundinho nosso, desse conformismo nosso,
e procurar Deus, o que Deus realmente quer fazer com nós e em nossas comunidades? Será que quando Deus achou Wesley, George Whitefield, assim como outros pregadores, Evan Robert, e também não poderia nos encontrar? Não poderia achar você ou eu para que possamos ser diferentes? Percebemos que há uma crise que não está normal, está errado, mas o que nós estamos fazendo? O que nós estamos buscando em Deus, buscando de Deus, para que possa reverter essa situação? Não somente isso, os avivamentos mudam a história. Como eu falei lá atrás, o avivamento dos irmãos Wesley, George Whitefield, mudou a história da Inglaterra. Como eu falei, impediu que a Inglaterra mergulhasse em uma guerra civil. E o avivamento muda a história. Por que muda a história? Porque vai impactar o mundo, a sociedade, a comunidade, a sociedade e o mundo em sua volta. Onde que está acontecendo isso? Mas o problema é que quando acontece, assim como aconteceu vários avivamentos na Europa, ali no país de Gales e ali na América, é que os avivamentos parece que tem fim. As pessoas não querem continuar. Parece que volta novamente ao mergulho de desânimo e não vai transferindo isso para esses valores, para as comunidades, para os filhos, para as outras pessoas adiante. É a falha que está tendo hoje nas igrejas, porque às vezes as igrejas têm uma estrutura, Deus traz uma bênção, mas as pessoas de repente viram as costas para Deus. Está igual Israel no livro de Juízes. Recebe uma bênção do livramento e depois vira as costas para Deus e entra no mundo da idolatria. Recebe o livramento, a libertação, e quando pensa que não, eles mergulham de novo na vida da idolatria, da imoralidade. Eles recebem a libertação e quando pensam que não, eles voltam de novo para o caminho da desobediência. A igreja, nós precisamos mergulhar na vida de um avivamento, um reavivamento, para que traga mudança e provoque mudança em nós e no mundo que nós fazemos parte, e que isso prossiga. O avivamento ele traz mudanças no mundo tremendos, com impactos profundos na política, na economia, na cultura por completo. É só nós lermos o livro de Atos, quando aconteceu alguns movimentos e avivamentos ali de bênção de Deus, do poder da pregação da palavra de Deus, do poder da pregação na direção do Espírito. Aí a economia, a religião falsa, a política entrava em um mundo diferente, em umas complicações. Então era afetada. E hoje nós falamos que temos movimentos aí por tudo, mas não está afetando nada, não está trazendo mudança na vida de ninguém, nem daqueles que fazem parte, nem daqueles que estão ouvindo ou assistindo de longe esses movimentos. Então tem alguma coisa errada por aí. Então nós devemos tomar muito cuidado nesse caminho que nós estamos trilhando, porque que nós não reconhecemos a calamidade, essa crise, e recorremos a Deus para buscar algo preparado que Ele tem para nós. A Bíblia diz que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais bem antes da fundação do mundo. E por que nós não vamos buscar isso de Deus? Não estou falando de extremismo de movimentos, mas estou falando da dependência, mergulhar no caminho da piedade, da santidade, mergulhar nisso na vida da oração, a dependência do Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a nos capacitar naquilo que nós fazemos, trazer vida naquilo que nós realizamos, segundo a vontade de Deus. Há uma grande geração de avivamentos, e é um consenso que várias partes do mundo, os avivamentos provocaram mudanças na igreja, mas, porém, a tristeza, como eu falei anterior, não perduraram, duraram muito pouco. Em alguns lugares, principalmente que tiveram avivamentos marcantes, se apagou essa chama e não se fala mais, só conhece história, não tem mais procedimento. Hoje nós falamos de alguns países da Europa, países pós-cristãos, onde foi berço da reforma protestante, onde foi lugares de grandes avivamentos, não existe mais. Por quê? Simplesmente porque o povo resolveram abandonar a Deus. Aonde a chama de um avivamento, um reavivamento, nunca deveria ter apagado,
apagou-se. E o triste é que está apagando do coração nosso, cada dia que passa, nossa vida já não arde mais com ouvir a palavra, de ler a palavra, não arde mais com a oração, não arde mais de estar cultuando a Deus, nosso coração não arde mais com isso. Isso quer dizer o quê? Que o fogo está apagando, o poder, esse fervor espiritual está sendo escasso de nosso coração e das nossas comunidades. Assim como John Wesley, Charles Finney, assim, John Wesley, John Wesley, os irmãos e William Seymour, e assim como outros pregadores, que George Whitefield, que existiram por aí, com o coração ardendo na presença de Deus. Será que nosso coração não pode arder também? Será que nós não podemos aprender com aqueles homens, com dois a caminho de Emaús, conversando com Jesus? Eles não conheciam Jesus ainda, estava conversando com eles, mas tinha algo diferente. Não ardia em nosso coração quando ele nos abria as escrituras no caminho? E eles foram vivos, reacesos novamente. O que nós precisamos é que nosso coração volte a arder com a alegria da salvação, volte a arder com o prazer de ouvir a palavra, praticar a palavra, estudar a palavra. Nosso coração volte a arder de prazer em dobrar os joelhos, conversar com Deus. A vida de oração seja uma vida prática, contínua, e isso vai acontecer em nós um verdadeiro avivamento espiritual na nossa vida pessoal, e isso vai espalhar para a igreja atual e a comunidade a qual nós fazemos parte. A pergunta é: você está disponível? E a informação é: o Espírito Santo, a palavra de Deus, está aí à disposição para nós. A pergunta é: nós queremos? Você reconhece? Nós reconhecemos? Nós estamos dispostos a permitir: Deus, faça de mim o que tu quiseres, me use como tu queres. Reaviva, começando pelo nosso altar, do nosso coração, que a chama está se apagando já faz muito tempo. Eu quero encerrar essa lição lendo a conclusão, que diz assim: Deus deseja operar nas igrejas no mundo, promover um poderoso avivamento espiritual e que sacuda as estruturas eclesiásticas denominacionais. Entretanto, é preciso buscar ser cheio do Espírito Santo com perseverança e fervor. Que haja sinais, milagres, prodígios e maravilhas em nome de Jesus. Que o Santo Espírito sopre avivamento espiritual e que o uso abundante dos dons espirituais seja real e abundante em nossos cultos e em nossas vidas hoje. Eu creio nos dons do Espírito. Eu creio que a pessoa deve buscar ser cheia do Espírito Santo continuamente. A Bíblia nos fala isso. Nós devemos aprender a buscar isso. Devemos, em oração, em temor, render-se cada vez mais à vontade de Deus. E Deus pode provocar um avivamento na minha vida, na sua vida e na comunidade que nós fazemos parte. Que Deus abençoe você. Eu aguardo você na próxima lição, assim que se Deus permitir.